Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida, para a gente poder comentar a respeito aí das notícias, dos rumores que estão rolando por aí, que os Estados Unidos podem a qualquer momento declarar as organizações criminosas como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, e como isso pode impactar severamente brasileiros, não só no âmbito criminal, mas também no âmbito imigratório. Né? Congelamento de recursos, de contas bancárias, fica muito mais fácil para os Estados Unidos poderem atacar esses grupos, né? Poder processar criminalmente certas pessoas que tenham qualquer tipo de envolvimento com essas organizações criminosas. As ferramentas dos Estados Unidos, elas terão um alcance muito maior. Então nós vamos comentar aqui, o intuito desse vídeo é muito mais para a gente comentar sobre o aspecto imigratório disso. Muitas pessoas acreditam que isso é apenas com repercussões do ponto de vista criminal e até diplomático, mas vai muito mais além e fica muito mais fácil, inclusive, para o governo americano, né, para as autoridades imigratórias poderem negar, revogar e até mesmo deportar certas pessoas que tenham qualquer tipo de envolvimento com essas organizações criminosas atualmente e que muito provavelmente em breve sendo consideradas organizações terroristas. Então fique ligado, eu preparei um material aí para a gente poder acompanhar como isso pode impactar aí os casos de imigração. Acho que ninguém ainda tratou sobre esse assunto. A gente vai falar sobre o TRIG, T-R-I-G, né? Que é um grau de inadmissibilidade muito severo que envolve aí as organizações terroristas e com qualquer contato que tenha, mesmo distante, mesmo indireto, essa pessoa pode ficar sem poder receber qualquer tipo de benefício imigratório nos Estados Unidos. Então fique ligado, acredito que vocês vão gostar desse material, depois comenta aí, segue o canal para a gente aí poder estar debatendo sobre esse assunto, ok? Bom, então vamos abordar essa questão muito importante aí do que seria o TRIG, né? Os graus de inadmissibilidade para uma pessoa poder receber qualquer tipo de benefício imigratório que envolvam situações de grupos, associações terroristas, né? Como eu disse no início do vídeo, óbvio que vai existir repercussões no âmbito criminal, repercussões aí no âmbito diplomático, porque o governo brasileiro está com uma resistência tremenda de que os Estados Unidos, com a concordância do governo brasileiro, declare esses grupos, né, como o PCC e o Comando Vermelho, como grupos, associações terroristas, né? Pois bem, o problema disso tudo aí, né, quando se tem aí uma designação de uma associação terrorista, fica muito mais fácil para países, outros países, interferirem aí dentro de outros territórios, tá? Então tem a questão toda aí também da soberania. Mas ao mesmo tempo, se um governo não consegue controlar esses grupos criminosos, que até então apenas considerado como grupos criminosos, né, associações criminosas, e que essas associações criminosas impactem outros países, aí vem a questão aí, né, do direito internacional, vem toda a questão aí de organizações criminosas com alcance transnacional. Se impacta o que organizações criminosas dentro de um país, com atuação e proteção dentro de um país, começa a impactar outros países, começa a gerar esse problema. Então, vai muito além, não só do aspecto criminal, do aspecto diplomático, mas como que isso vai impactar do ponto de vista imigratório, tá? Então, se grupos criminosos brasileiros
como o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho, se eles forem tratados como organizações terroristas pelos Estados Unidos, o maior impacto pode não ser só no direito penal, mas sim na imigração. Tá? É, o TRIG, aí essa terminologia, nessa sigla, significa Terrorism Related Inadmissibility Grounds. Então, graus de inadmissibilidade que envolvam atividades relacionadas a terrorismo. Tá? Então, vai muito mais além do que simplesmente direito penal e começa a entrar aí no âmbito imigratório. Como que nós vamos ver aí que como essas regras de terrorismo podem afetar vistos, green cards e naturalização, né? Obviamente, apresentada aí por mim, advogado e professor Mark Moraes. Para quem não sabe, também eu tenho um curso online, ao vivo comigo, para a preparação de paralegais, aquele assistente jurídico do advogado dos escritórios de imigração nos Estados Unidos. Obviamente, o objetivo aqui deste vídeo ele é educativo, informativo e não constitui aconselhamento jurídico, não constitui, obviamente, uma relação advogado-cliente com ninguém, né? Ah, Na minha época que eu trabalhei como promotor de imigração do ICE nas cortes federais também, trabalhei como um oficial de asilo político, refugiados do USCIS e como policial federal de imigração e alfândega do Customs and Border Protection. Eu, por diversas vezes, eu tive que fazer a análise aí do TRIG, se aquela pessoa poderia receber um benefício imigratório que estava pedindo, se aquela pessoa deveria ter um benefício imigratório que ela já teria recebido revogado, se aquela pessoa deveria ser expulsa, deportada, removida dos Estados Unidos, ou se aquela pessoa, por exemplo, poderia naturalizar como americano, fazendo toda essa análise aí envolvendo o TRIG. Esse grau de inadmissibilidade, o TRIG, ele nunca foi aplicado, não digo nunca, né, mas quase nunca foi aplicado em situações de cidadãos brasileiros, a não ser alguém que claramente tivesse envolvimento com certas organizações terroristas. Mas a partir do momento que os Estados Unidos declararem o PCC e o Comando Vermelho como associações terroristas, e essas associações criminosas no Brasil, elas têm um alcance tremendo a âmbito nacional, e a gente vai ver aí no decorrer da apresentação que um toque, um breve toque dessas associações com qualquer pessoa, mesmo que indireto, pode tornar essa pessoa inadmissível aos Estados Unidos, tá? Vamos lá então. Então, o objetivo da nossa apresentação aqui é explicar o conceito de TRIC no direito imigratório americano, mostrar a diferença entre o direito penal, como que o TRIC, né, como que associações, voltando aqui, como que associações terroristas no direito penal diferem muito do direito imigratório, né? Ah, e a gente vai ver aí que essa frase, o material support, o suporte material, pode afetar, impactar seriamente aí casos imigratórios, tá? Então, o objetivo aqui é a gente poder trazer essa informação, obviamente, para a comunidade brasileira, porque agora está na iminência do PCC e do Comando Vermelho serem designadas como associações terroristas, entender esse conceito aí que é pouco conhecido e difundido, poucos advogados de imigração que trabalham com clientela brasileira trata desse assunto aqui. Então, acredito que vale a pena ficar até o final para vocês entenderem
como funciona isso da melhor forma possível. Porque muitas pessoas, né, não só brasileiros, mas muitas pessoas acreditam que essa questão de terrorismo ela só tem impacto do ponto de vista militar, do ponto de vista criminal, mas vai ter um impacto tremendo na imigração. Diferente das regras do direito penal, as regras migratórias têm as próprias leis, o próprio regramento, né? E ela tem um alcance muito mais amplo do que no direito penal, né? E o TRIG, essa grau de inadmissibilidade através de relações relacionadas ao terrorismo, é considerada por muitos operadores do direito imigratório como uma das áreas mais complexas do direito imigratório. Então a gente vai ver aqui a seguir a diferença principal do direito penal do direito imigratório, né? Tem uma diferença grande aí, porque no direito penal, a promotoria, o Estado, ela tem que provar que aquele réu ali é culpado beyond reasonable doubt, acima de qualquer suspeita. Então, é um ônus da prova gigantesco. Então, a responsabilidade do Estado, da promotoria ali, ela é muito grande. Você conseguir convencer um juiz ou um corpo de jurados de que aquela pessoa é culpada, seja por um crime, ou seja, né, associações terroristas aí, tem que comprovar acima de qualquer dúvida, acima de qualquer suspeita que aquela pessoa é culpada. Então é um ônus da prova muito alto, tá? É, que é um alto grau de certeza. Então, tem que envolver que teve o ato, né, o actus reus e o mens rea, a intenção. Tem que comprovar que, além do ato, teve a intenção, tá, no direito penal. A gente vai ver que na direito imigratório não é bem assim. Para o direito imigratório, o governo senta tranquilo ali e é muito mais fácil para ele comprovar o ônus da prova, né? O grau de certeza é muito menor que ele tem que mostrar ali que aquela pessoa ali não pudesse receber um benefício imigratório, né? No direito penal, por sua vez, para condenar alguém por apoio ao terrorismo, o governo precisa demonstrar, além do ato, a intenção, né, o alto padrão de prova aí, tá? Já na imigração é uma lógica diferente. Por quê? No direito imigratório, não é direito criminal, é direito administrativo, é direito civil. Então, o padrão de prova é muito mais baixo. Porque você falar que essa pessoa é inadmissível, não pode receber um visto para vir nos Estados Unidos, ou tem que ter esse visto revogado, é uma prerrogativa do governo americano, porque não é uma punição criminal. Eu não estou te punindo criminalmente. Mesmo que eu fale, mesmo que você tenha sido absolvido na esfera criminal, que você não tinha uma relação de terrorismo com nenhuma associação terrorista, nenhum ato. No direito imigratório é muito mais simples, é muito mais fácil, mesmo que você tenha sido absolvido lá, porque o ônus da prova não foi alcançado no direito penal. Mas a inadmissibilidade, você falar que essa pessoa é inadmissível nos Estados Unidos, por não ser considerada uma punição criminal, é muito fácil para o governo americano chegar a essa conclusão, tá? Muitas vezes basta o governo entender que existe uma simples ligação ou um apoio relevante ali, e a gente vai ver aqui o que seria esse apoio relevante ou apoio material, tá? Na imigração, o governo muitas vezes não precisa de provar intenção terrorista. Às vezes você fez um ato
E aquela pessoa, às vezes, você nem sabia que era membro do PCC, por exemplo, ou do Comando Vermelho, se essas organizações forem consideradas terroristas de agora em diante, o governo poderia negar o seu visto imigratório. Não precisa demonstrar que você tinha uma intenção terrorista, da mesma forma que no direito penal precisa demonstrar essa intenção. Né? Na imigração é um direito administrativo. O governo não precisa provar igual ela precisa comprovar um crime, o governo ali no direito penal. Basta uma evidência suficiente para considerar uma pessoa inadmissível nos Estados Unidos. Qual que é a base legal do TRIG? Tem, né, várias regras aí, mas a principal aí que a gente vai ver, né, no âmbito imigratório está no Immigration Nationality Act, né, o Código de Imigração e Nacionalidade dos Estados Unidos, na seção 212A 3B de bola. Temos aí as regras de inadmissibilidade relacionadas ao terrorismo. A lei de imigração, né, americana, ela possui várias seções que tratam de segurança nacional. A principal delas sendo essa aí que eu mencionei agora, que permite ao governo americano negar entrada ou benefícios migratórios a pessoas ligadas a terrorismo ou que tiveram dado qualquer tipo de apoio considerado apoio material. Tá? Então, o ponto principal aqui que a gente tem que ter em mente é que, por causa do TRIC, o governo ele pode impedir uma pessoa de obter visto, conseguir green card, de ajustar status nos Estados Unidos, fazer uma naturalização e até mesmo remover essa pessoa dos Estados Unidos. Por várias vezes, a gente, quando trabalhava no ICE, via em situações como essa, de que a gente conseguia a deportação dessa pessoa por ter demonstrado um apoio material a associações, um suporte material a associações terroristas. Tá? Então, o TRIC é o Terrorism Related Inadmissibility Grounds. Tá? Uh, Existem vários graus de inadmissibilidade, existem várias seções. Uma pessoa pode ser considerada inadmissível aos Estados Unidos, né? Uh, né? Depois, no direito imigratório, tem inadmissibilidade versus deportabilidade. Na inadmissibilidade, a pessoa ela nem poderia receber aquele benefício imigratório, ao passo que na deportabilidade aquela pessoa teria sido admitida, por exemplo, entrada nos Estados Unidos, e aí sim ser deportável dos Estados Unidos. Então existem vários graus de inadmissibilidade. Por exemplo, hoje a gente está vendo aí que existe uma suspensão de emissão de vistos de imigrante nos consulados americanos para 75 países, inclusive o Brasil, porque o governo está revisando ali como vai aplicar o grau de inadmissibilidade do encargo público. Se o governo americano entender que aquela pessoa vai entrar nos Estados Unidos e pode se tornar um encargo público para os cofres americanos, o governo pode negar a emissão de um benefício migratório por considerar aquela pessoa inadmissível através do grau de inadmissibilidade do encargo público, public charge. Tá? Existem também outros graus de inadmissibilidade. Por exemplo, pessoas que violaram seu status migratório nos Estados Unidos, saíram dos Estados Unidos, podem tomar banimento de 3 ou 10 anos. Elas são inadmissíveis nos Estados Unidos, né? Durante certo período. Graus de inadmissibilidade relacionados a motivos da saúde. Por que você acha que você precisa fazer exames médicos quando você está, por exemplo, no Brasil querendo imigrar, receber um green card nos Estados Unidos? Porque existe um grau de inadmissibilidade relacionado à saúde, né? Então, e existe esse grau de inadmissibilidade que é seríssimo, que é o TRIG.
Um dos mais sérios que tem, porque é, praticamente não existe nenhum tipo de perdão, waiver disponível, tá? Muitos graus de inadmissibilidade, aí a pessoa pode tentar um waiver, um perdão. No trig, o buraco é mais embaixo, é diferente, tá? Então, o trigger é da parte de grau de inadmissibilidade dos mais graves e com implicações mais sérias, podendo ficar banido dos Estados Unidos eternamente e sem nenhum tipo de perdão disponível. É, o trig, esse grau de inadmissibilidade relacionada a atividades terroristas, ele tem uma frase aí que é o dar suporte material, material support. E esse material support é que aí o governo consegue pegar muita gente nele, tá? Porque qualquer coisa mínima o governo pode entender como sendo um suporte material, material support. Obviamente, né, fica claro que você está dando dinheiro financiando atividades terroristas, é exemplo clássico, né? Um suporte material aí, né? Dando abrigo para terrorista, transporte para, né, armas que podem ser utilizadas, terroristas explosivos ou até mesmo terroristas. Você mesmo, às vezes, você não é o terrorista, mas você está dando suporte material, às vezes qualquer tipo de serviços de contabilidade, por exemplo, uma assistência logística pode ser considerado um suporte material, né? De novo, no direito imigratório, você não precisa demonstrar, o governo não precisa demonstrar uma intenção terrorista, tá? Basta que o governo entenda que houve ali qualquer tipo de apoio material. Até mesmo formas pequenas ou indiretas, mesmo distantes, de ajuda pode ser analisada como um suporte material. E aí que começa a entrar os problemas, porque PCC e o Comando Vermelho, ele está disseminado no Brasil inteiro, principalmente nas comunidades mais carentes, mas eles têm diversas empresas, eles têm dinheiro espalhado para todo lado, eles não só atuam com uma atividade ilícita propriamente dita, mas eles começam a utilizar esse dinheiro de atividade ilícita para abrir empresas. E talvez esses negócios ali que essa empresa faça sejam considerados negócios legais, por exemplo, compra e venda de carro, é, supermercados, mas quem fomentou isso? Né? Esse dinheiro veio de onde? Se veio de atividade terrorista, e às vezes você trabalha ali para um local desse, pode ser considerado suporte material. Então, pode ser mesmo remoto, mesmo distante, o governo pode entender como um suporte material. Obviamente que os casos mais claros, né, de envolvimento direto aí, fica muito mais fácil para o governo americano. Então, não exige aí uma intenção terrorista. Minha intenção era apenas de, né, estava ali revisando os números ali daquela empresa. Não, não importa se você tinha intenção terrorista ou não, tá? Em muitos tribunais que já julgaram esses casos de imigração envolvendo o TRIG, muitas decisões afirmam que não é necessário provar a intenção de apoio ao terrorismo, mesmo que você não sabia que se você estava apoiando o terrorismo. Basta comprovar, né, que você forneceu algo de valor ao grupo. Esse algo de valor não precisa ser dinheiro, produto, pode ser serviços também, algo que aquele grupo se beneficiou, aquele grupo terrorista. Então é muito mais amplo, é muito mais fácil para o governo aplicar o TRIG no direito imigratório aí. Então, apoio material aqui é a palavra-chave. Material support. Você está dando um suporte material. Então, pode ser uma ajuda indireta, uma ajuda pequena, uma ajuda bem remota, valores modestos, mas que podem gerar questionamentos migratórios. Uma vez que entra no sistema como um alerta ali de envolvimento,
um trig, meu amigo, fica bem difícil você resolver isso. Da mesma forma que tem situações que envolvam drogas, também é bem difícil resolver isso. Né? A gente tem exemplos históricos aí, né? Casos envolvendo as Farc, na Colômbia, né? Os terroristas das Farc, obviamente, mas e as pessoas que, de certa forma, ali cozinham para um guerrilheiro da Farc, né? Casos envolvendo aí também grupo do Sri Lanka. é, Essas pessoas podem ter problemas, pede asilo político nos Estados Unidos e descobre que, de certa forma, teve envolvimento, essa pessoa teve envolvimento com esses grupos terroristas, não pode ser que não consiga o benefício migratório pretendido. Por exemplo, pagar taxas em áreas controladas por grupos armados. Extorsão, os comerciantes ali, para você poder operar aqui no bairro, aqui no Rio de Janeiro, você tem que pagar um valor aqui, e esse valor está sendo pago para membros do Comando Vermelho. E se esse Comando Vermelho depois ele virou uma associação terrorista designada pelos Estados Unidos, vai ter implicações, com certeza. Fornecer comida, dar abrigo, mesmo que sob pressão, mesmo que você esteja pagando extorsão, caso contrário, eles poderiam te machucar ou até pior, tá? Prestar serviço de alguma forma, trabalhar lá para eles. Então é muito amplo, tá bom? Tudo bem. A gente sabe que o PCC e o Comando Vermelho aí vem atuando há anos, décadas, no Brasil, tá? Mas vamos imaginar que a partir de hoje o governo americano declara que essas organizações agora são consideradas organizações terroristas. É só problema daqui para frente agora ou pode ser retroativo? Porque até então não era considerada uma associação terrorista, era apenas, né, apenas entre aspas aí, era apenas uma associação criminosa. É, sim, a gente pode ver que isso pode ter aplicação retroativa, tá? Condutas passadas podem ser analisadas. Só que a designação oficial de que é realmente a partir de agora é uma associação terrorista, ela facilita a prova, mas o governo pode analisar situações passadas. Nem sempre cria esse problema pela primeira vez. Então, a designação oficial como sendo uma associação terrorista apenas facilita a prova do governo americano, um oficial de imigração, um oficial consular. Então, fatos antigos, fatos pretéritos a essa designação podem sim ser analisados. Diferente do direito criminal, que é só dali para frente, né? Não retroage. No direito imigratório, sim. Impacto potencial para os brasileiros, como eu mencionei, os pagamentos sob extorsão, serviços indiretos, situações envolvendo comunidades controladas por facções, né? Então, situações que, sob pressão, sob você é coagido a fazer tal coisa, isso pode ser considerado. A pessoa paga para não ser morta, por exemplo, enfim, isso pode ser considerado suporte material. O Departamento de Segurança Nacional, o DHS, em algumas situações, eles podem emitir os perdões administrativos, se eles analisarem aí que são situações mais difíceis, mas é muito complexo de ser conquistado, tá? Então, uma ligação, mesmo que indireta, a essas organizações criminosas que podem virar terroristas, elas podem ser consideradas aí, pode gerar um problema imigratório.
por exemplo, um trabalho para uma empresa controlada pelo grupo terrorista. Vamos imaginar que tem uma empresa de fachada, tem vários funcionários, e é para prestação de algum bem lícito, né? Você está trabalhando ali, você viu um anúncio de emprego, você começa a trabalhar ali, você nem sabia, e depois o governo descobre que essa empresa estava associada a uma atividade com esses grupos, né? Você pode ter, estar prestando serviço ali para aquela empresa, mesmo que você não sabia, tá? Então, serviços profissionais indiretos pode se tornar um problema, mesmo que sejam organizações afiliadas, né? Longe, pode ser também. Então, obviamente, né, cada caso deve ser analisado individualmente. Não vai pensando, nossa, poxa, será? Não. Cada caso vai ser avaliado de forma individual. Então, a aplicação retroativa, na prática, muitas vezes sim, pode atingir condutas ocorridas antes da designação do grupo terrorista, embora tecnicamente não seja chamado de retroatividade penal, tá? Então, no direito imigratório, pode retroagir sim. Então, por que isso, tá? Porque existem basicamente três categorias de associações, organizações terroristas, tá? É, que a seção aí 212A3B do Immigration Nationality Act, ela diz que uma pessoa é inadmissível quem engaged in terrorist activities. Isso aí, atividade terrorista, qualquer pessoa que engajou em atividade terrorista, e isso inclui suporte material. Existem três níveis, categorias, né, que o governo americano designou: o Tier 1, o Tier 2 e o Tier 3. O Tier 1, o número 1 aí, a camada de cima, seria assim, a série A das organizações terroristas, são aquelas que a gente já fica fácil de conhecer, né? São aquelas famosas, que a gente chama de designadas como FTO, Foreign Terrorist Organization, as FTOs, que são designados pelo Departamento de Estado, são as mais conhecidas, são os grupos grandes aí, né? Al-Qaeda, o ISIS, a Guarda Revolucionária Islâmica, o Hamas, Hezbollah, os cartéis mexicanos entraram agora, tem também as gangues da América Central, o Barrio 18, muito forte em Honduras e também em El Salvador, a MS-13, MS-13 também, a Trem de Aragua da Venezuela. E se forem designados o PCC e o CV, muito provavelmente vai entrar aqui como Tier 1, tá? Que são as mais perigosas. A Tier 2, né, assim, a série B, mas não importa, qualquer uma aí é considerada atividade terrorista. São os grupos menores, menos conhecidos, mas não por isso menos preocupantes, menos perigosos, né? Por exemplo, um grupo italiano de esquerda, né? A Brigada Vermelha, a Frente Revolucionária Unida de Serra Leoa, ah, o Tier 2 aqui, o Tier 1 geralmente é designado pelo Departamento de Estado. O Tier 2 pode ser designado tanto pelo Departamento de Estado quanto pelo Departamento de Segurança Nacional. E o Tier 3 são os grupos não formalmente designados, ou seja, eles não foram, olha, a gente vai entender isso melhor, eles não foram formalmente designados pelo governo americano, mas que engajam em atividade terrorista. Não é porque um grupo não foi designado ainda que o governo não possa falar que você deu atividade material a uma organização terrorista, tá? Esse Tier 3 aí é que torna
a aplicação do TRIG, da inadmissibilidade por dar suporte material a uma organização, muito mais amplo, tá? É definido como qualquer, esse Tier 3 aí, como qualquer grupo de duas ou mais pessoas. Então, duas pessoas já pode ser considerado uma associação terrorista, uma organização terrorista, organizado ou não, que se envolva em atividades terroristas ou que tenha um subgrupo envolvido nessas atividades. Esses casos não dependem da designação do Departamento de Estado ou Departamento de Segurança Nacional, podem ser avaliados individualmente pelos oficiais de imigração, oficiais consulares. Não precisa estar ali numa lista de FTOs. Então, por que que na prática pode retroagir? Porque mesmo antes de uma designação formal pelo Departamento de Estado, pelo Departamento de Segurança Nacional, o governo pode argumentar que o grupo já era uma organização terrorista do tipo 3, do Tier 3, da camada 3. Eles não ainda foram formalmente designados, tá? Eles ali eram apenas um grupo de duas pessoas. Então, a designação oficial não cria necessariamente o problema. A designação oficial, ela simplesmente torna muito mais fácil agora para o governo americano comprovar. Por isso que condutas anteriores, elas podem ser analisadas. Porque mesmo antes da designação oficial, que a partir de agora ela é Tier 1 ou Tier 2, né? Grupo 1 ou Grupo 2, ela já vinha operando com sendo atividades terroristas. A designação só tornou o trabalho fácil do governo comprovar isso. Ah, aqui, ó, já está aqui, já designamos como uma associação terrorista estrangeira. Isso aconteceu com muitas pessoas que tiveram contato, por exemplo, com o Tamil Tigers do Sri Lanka ou com as Farc na Colômbia, né? Mesmo quando o contato, essa material support ocorreu anos antes da designação oficial. O USS e os tribunais já estavam analisando isso como sendo dado suporte material para essas associações criminosas terroristas. Então, esses aqui são alguns dos exemplos que, por exemplo, os oficiais de imigração podem considerar uma pessoa inadmissível nos Estados Unidos por ter concedido suporte material a organizações terroristas, mesmo quando esses atos ocorreram anos antes da designação oficial. Então, novamente, pessoas com contato com PCC e Comando Vermelho, mesmo sem saber que era um contato direto, indireto, enfim, mesmo antes da designação oficial dessas organizações criminosas do Brasil virarem a serem consideradas organizações terroristas pelos Estados Unidos, isso pode ter implicações. Então, o que realmente muda após essa designação, né? Se o governo americano já pode considerar atos passados, retroativos, antes da designação oficial, o que muda, na verdade? Muda que fica muito mais fácil agora para o governo americano negar um, um pedido de visto, revogar, colocar essa pessoa em processo de deportação, negar uma naturalização, porque agora fica claro, agora já tem uma designação oficial do Departamento de Estado ou Departamento de Segurança Nacional, por exemplo, tá? E os oficiais consulares e o SAS passam a tratar esse grupo como grupos terroristas automaticamente. Não precisa de fazer toda uma análise, toda uma avaliação, né? Já fica muito mais fácil para eles. Porque antes o governo ele tinha que comprovar a natureza terrorista daquele grupo.
Aquele grupo de duas pessoas ou mais ali, considero como associação terrorista, naquele grupo 3, né, no Tier 3 ali, é, é, e fazer um caso em cima daquilo, fazer argumentação. Quando já existe a designação, fica fácil. Olha, você teve contato com essas pessoas, mesmo sendo 10 anos atrás, é considerado associação terrorista, organização terrorista, então o visto será negado ou revogado, por exemplo. Portanto, se os Estados Unidos designarem o PCC e o Comando Vermelho, né? Se esses grupos amanhã forem considerados pelo Departamento de Estado americano como uma FTO, uma FTO, né? Foreign Terrorist Organization, o oficial agora de imigração ele pode avaliar pagamentos feitos antes mesmo da designação, contatos antigos, serviços prestados anteriormente, e fazer a pergunta, né, a ele mesmo ali, aquele oficial, se isso beneficiou a organização de alguma forma, e negar o visto, revogar ou até mesmo deportar. Então isso aí, pessoal, pode ter impactos sérios aí na análise ah, de pedidos imigratórios, tá? Se tiver, por exemplo, no sistema já um alerta, né? Porque tudo vai aparecer como alerta lá e você coloca no seu DS 160 que você trabalha ou trabalhou para a empresa X. E no sistema do Departamento de Estado tem lá um alerta que essa empresa X possa ter ligações com o PCC da vida, vai ter sérios problemas ali para conseguir uma aprovação de um visto, tá? Mesmo que você, né, está, né, um funcionário legítimo, achando que está trabalhando para uma empresa idônea, enfim, se aquela empresa for detectada como alguma associação com uma organização dessas, isso pode trazer complicações, porque você, ao trabalhar, mesmo ser uma intenção terrorista, ao trabalhar, você estaria prestando um suporte material, prestando serviço ali, um suporte material para organizações, tá? Da mesma forma, isso pode acontecer na questão de drogas, por exemplo, né? Tráfico de drogas, às vezes é, uma droga foi transportada, às vezes, num avião, sem o conhecimento daquele piloto, isso pode trazer complicações, né? Então, é mais ou menos isso. É um simples toque, um simples contato já pode ser o suficiente. Então, o importante aí que a gente leva dessa apresentação é que direito imigratório possui padrões bem diferentes do direito penal. Ah, o, o ônus da prova, né, a carga de prova é muito menor no direito imigratório, porque inadmissibilidade não é uma punição criminal, então fica muito mais fácil para o governo negar qualquer tipo de benefício migratório. O direito migratório americano possui regras próprias e o TRIG aí, né, essa inadmissibilidade por ter relações, né, ou atividades que possam ser consideradas terroristas, é uma das áreas mais complexas aí e pode impactar vários processos imigratórios, principalmente para associações com aspecto, né, com um alcance tão amplo como o Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Definições são muito mais amplas, né? Muito mais abrangente. O governo pode ir muito além para determinar que uma pessoa é inadmissível. Os efeitos também são retroativos, antes mesmo da designação oficial ali, né? Então, compreender como isso funciona é essencial. Se alguém cair numa dessas categorias, né, uma inadmissibilidade para o resto da vida, permanente. Nega visto, nega green card, revoga, problemas em naturalizar, possibilidade de deportação, remoção dos Estados Unidos. A maioria dos casos aí, esmagadora, não existe um tipo de perdão, um waiver disponível, tá? Ah,
Então é isso, pessoal. Se gostaram aí da informação, compartilhem e curtem aí o canal, passem a nos seguir, comente o que acharam dessa informação, tá bom? Muito obrigado aí pela atenção, um abraço e até a próxima.